Então, olha só, eu queria começar com vocês, eu vou seguir mais ou menos o programa, a gente já vê o que tem caído mais, mas eu vou seguir mais ou menos o programa que está lá. Lembrando o seguinte, né, o que está nas aulas está exemplificando muito bem pelo que o pessoal tem dado de feedback, né, os principais conceitos. Eu só quero chamar a atenção para alguns pontos que a gente percebe que normalmente os alunos têm mais dúvidas. Se eu deixar de falar alguma coisa, que você tem uma dúvida aí, que está com a pulga atrás da orelha, que você não entendeu o que eu falei, escreve aqui no grupo do WhatsApp, tá? Sem vergonha alguma, seja sem vergonha nesse momento, e aí a gente vai trocando ideia, a gente vai evoluindo na live, tá? Minha previsão é que essa live dure 1h30, vamos ver se vai ser isso mesmo, se tiver que estender um pouquinho mais a gente estende. Outra coisa, a live vai ficar gravada, né? Então o legal de você estar aqui com a gente é você poder tirar dúvida na hora. Se você ficou com dúvida, se você não conseguiu assistir aqui, né, ou teve que sair antes e tiver dúvida depois, manda no grupo de WhatsApp que a gente vai resolvendo também. É importante a gente esclareça a sua dúvida, tá? Então deixa eu começar falando, né, de como normalmente estão organizados os derivativos, né? Então, uma coisa que você precisa saber muito bem é que esses derivativos, né, e tal como cai na prova, eles se dividem basicamente em mercado a termo, tá certo? Ele se divide aqui em mercado futuro, né? Então aqui a gente chama de futuros, né? E tem também as opções, ok? Então basicamente é importante que você conheça esses três mercados, termo, futuros e opções, tá ok? Legal. Dentro de termo, o que normalmente cai na prova, né? A gente tem lá o termo de agropecuários, tá certo? Mas muito a metodologia, ok? Muito a metodologia do agropecuário, né? Geralmente pouco cálculo relacionado ao produto agropecuário. Agora cai também bastante termo cambial. Termo cambial também conhecido como NDF, que é o Non-Deliverable Forward. Então você precisa conhecer bem, né? O Non-Deliverable Forward, porque tem questões bem diretas a respeito da NDF, né, ou Non-Deliverable Forward, tá certo? Vamos abordar um pouquinho essas questões? Vamos lá então, vamos ver como normalmente isso aparece na prova, tá certo? Então é o seguinte, uma operação de NDF é uma operação na qual você fecha uma cotação de câmbio para uma data lá na frente, tá certo? Por que é mercado a termo? É mercado de balcão, não é em bolsa, ok? Então, como é que funciona esse treco? Você vai lá e fecha com determinada instituição financeira. Na verdade, né, você tem normalmente empresas, clientes, né, que vão cotar com diversas instituições financeiras e o cara cota assim. Então, vamos imaginar que é um cara que quer se proteger da alta do dólar. A gente já conversa um pouquinho sobre quem normalmente se protege da alta do dólar, tá? Mas por enquanto vamos falar o seguinte, é um cara que quer se proteger da alta do dólar. Como é que esse cara se protege da alta do dólar? Ele vai comprar dólar a termo. Lembra que no mercado de derivativos, para que eu ganhe dinheiro com a alta de um ativo, eu preciso estar comprado sempre. É a mesma coisa, se você acha que algo vai se valorizar, seja no mercado financeiro, seja um terreno, numa região que você acha que vai se valorizar, o que você faz? Você vai lá e compra antes para aproveitar a valorização, tá certo? Se você acha que aquele treco vai se desvalorizar, você sai daquele ativo, você vende aquela operação. Então, o que acontece no mercado de termo de derivativos é isso. Se por algum motivo eu preciso ganhar dinheiro com a alta, eu vou ficar comprado. Se eu preciso ganhar dinheiro com a baixa, eu vou ficar vendido, tá certo? Então, olha só, imagina o seguinte. Imagina que você foi lá e você fechou dólar a R$4, tá certo? Uma cotação de R$4 para entrega daqui 4 meses, ok? Beleza. Então, imagina que você fez uma operação de 100 milhões de dólares, tá certo? 100 milhões de dólares. Eu já vou explicar que tipo de cliente faria uma operação com essa. Primeiro vamos entender o mecanismo do NDF. Você fechou então a R$4 por dólar, tá certo? Aí 4 meses depois, imagine você que o dólar foi buscar 4,50. Então, reforma da Previdência não passou, entrou areia, entrou água em tudo, né? Vira essa boca para lá, meu amigo, mas vamos imaginar que aconteceu isso. Aí a cotação do dólar foi de 4 para 4,50. Bom, se isso acontecer,
olha só, você vai receber um ajuste, porque você estava comprado a 4 e o ativo passa a valer 4,50. Como essa operação é de non-deliverable forward, quer dizer, você não recebe dólares, você vai receber um ajuste em reais. Você estava comprado a 4, subiu para 4,50, então você passa a ter 4,50 menos 4. Esse é o valor de ajuste por dólar, né? Quanto é que vai dar esse treco? 50 centavos, beleza? Por dólar. Qual que era o valor da operação, também chamado de nocional ou notional da operação? 100 milhões. Então, se você ganhou 50 centavos por dólar e era uma operação de 100 milhões de dólares, o que vai acontecer? Você receberá um ajuste de 50 milhões de reais. Isso é muito importante. Então, entra na sua conta 50 milhões de reais depois desses 4 meses, ok? Lá no dia do vencimento. Agora, por que alguém faria isso? Por exemplo, um importador, né? Pensa no cara que compra um produto lá fora e revende no Brasil. Esse cara, o que acontece? Se ele compra um produto, né? Imagina que ele compra 100 milhões de dólares em produto. A R$4, o custo dele de aquisição daquele produto é de 400 milhões de reais. Qual que é o pepino? Se o dólar vai para 4,50, esse custo de aquisição do produto vai para 450 milhões de reais. Então, para ele fica mais oneroso, ele está reduzindo a sua margem porque o custo de aquisição desse produto importado sobe. Então ele faz essa operação para ter um resultado positivo no mercado de derivativos e contrabalancear o gasto que ele tem para comprar o produto a 100 milhões de dólares. Então ele recebe 50 milhões de reais do banco, junta com os 400 milhões de reais que ele tinha para comprar aquele produto lá fora, dá 450. Com 450 milhões de reais ele consegue comprar aqueles produtos que têm um valor de 100 milhões de dólares. Beleza? Então põe isso na sua cabeça, o importador vai ficar sempre comprado em dólar a termo. Quem possui um passivo cambial, uma dívida cambial, é como se fosse um importador, também vai ficar comprado. Por que é como se fosse um importador? Porque o importador pega o produto importado, ele passa a ter uma dívida em dólar. Olha lá, tem que pagar por aquele produto. Então, ter passivo em dólar, ter dívida em dólar é a mesma coisa que ser importador nesse caso. Então o cara tem que ficar comprado para se proteger da alta do dólar. Tudo bem? Legal. E se tivesse acontecido exatamente o contrário? Se esse dólar tivesse caído de 4 para 3,50, ok? Se caiu de 4 para 3,50 e o cliente estava comprado, qual vai ser o resultado dele? 3,50 menos 4, olha lá, 3,50 menos 4. Faz conta aí, 3,50 menos 4 dá menos 50 centavos por dólar. Ele vai ter que pagar ajuste, uma saída de caixa, porque está negativo. Multiplica esse treco aqui por 100 milhões de doletas. Você vai ver que o cliente terá que pagar um ajuste de 50 milhões de reais. Aí é uma saída de caixa que ele vai ter, um ajuste negativo. Tá certo? Então, nesse caso, você acha que o cara que tem passivo em dólar, o importador, está triste? Não tá, porque ele vai lá comprar os produtos dele e está baratinho. O dólar está 3,50, então ele com 350 milhões de reais consegue comprar os 100 milhões de dólares em produto, tá certo? Aí ele tinha guardado 400, né? Porque ele quis travar a cotação dele em R$4, então sobra 50 milhões que ele paga para o banco na forma de ajuste aqui na operação de NDF. Tudo bem? Legal? O que é importante? Não tem ajustes diários nesse tipo de operação. Essa é uma questão que às vezes aparece também. Então, no mercado a termo, você vai ter um ajuste aqui, no final da operação, tá certo? No final da operação você tem um ajuste, ok? Você não tem ajustes diários que vão acontecendo aqui no meio, no transcorrer da coisa. Só no final se faz o cálculo e aí se vê quem paga para quem. Uma pergunta. Opa, a Siri quer falar aqui, quietinha a Siri. Uma pergunta, quem que ficaria vendido nessa operação? Porque a gente está falando aqui do importador, está falando de quem tem passivo cambial, né?
Quem ficaria vendido nessa operação de NDF? Quem ficaria vendido é o exportador. O exportador ficaria vendido a R$4, porque olha só, qual que é o medo do exportador? O exportador ele não quer que o dólar caia. Por quê? Imagina um exportador que vende lá para o exterior em dólar e ele recebe 100 milhões de dólares por mês. Puxa, 100 milhões de dólares por mês com o dólar a R$4 são 400 milhões de reais. Com o dólar a 3 são 300 milhões de reais. Então esse cara fica prejudicado na sua receita, ele tem um ativo em dólar. A receita ela é um ativo. Legal? Não do ponto de vista contábil, né? Mas ela agrega ativos para a instituição. Então o que esse cara vai fazer? Esse cara ele precisa ganhar dinheiro se o dólar cair nos derivativos, né? Ele precisa ganhar dinheiro nos derivativos se o dólar cair, porque ele perde na operação principal dele. Então o que ele faz? Ele fica vendido com o dólar a 4. Vai lá, fecha uma operação de NDF com o banco, fica vendido a R$4. Tá certo? Se esse treco cai para 3,50, o que vai acontecer? Ele ganha essa diferença. Para o cara que está vendido, lembra, o cara que está vendido aposta na baixa. Estava apostado a 4, caiu para 3,50, ele recebe 50 centavos por dólar. 50 centavos vezes 100 milhões vai dar os 50 milhões de reais, mas agora positivo, porque esse cara estava vendido. Então lembra que o exportador ele é um cara que vai ficar vendido no mercado a termo, assim como no mercado futuro, tá certo? E o importador vai ficar sempre comprado em dólar no mercado a termo ou no mercado futuro. Beleza? Então, normalmente é assim que vai cair a questão, é nesse princípio, né? Tem algumas questões que estão aí na plataforma que falam sobre isso, né? Então, as questões, elas normalmente versam sobre o seguinte, né? Fala se o cara é importador, fala se o cara é exportador, então a primeira coisa que você tem que sacar. Importador, putz, esse cara vai ficar comprado. Exportador, putz, esse cara vai ficar vendido. Então, já começa por aí. E aí, para calcular o ajuste, é sempre por diferença, né? O dólar, ele fechou a operação a 4, o dólar está 4,30. Opa, 4,30 menos 4, 30 centavos. Aí precisa ver em que ponta que ele estava, se ele estava comprado ou estava vendido. Tudo bem? Beleza, então. Não estou vendo nenhuma questão ainda, dúvidas, vai colocando aqui no WhatsApp, tá certo? E a gente vai trocando ideia. Então, o mercado a termo, o que você tem que saber bem é isso, né? Tem uma questão que roda bastante por aí nos grupos, né? Tem uma questão que ela está incompleta. Eu não sei, é de um outro curso que o pessoal joga aí. E várias vezes a gente já discutiu sobre ela. Normalmente, para que você consiga identificar o resultado da operação de hedge de câmbio, você precisa ter a cotação do câmbio no início do hedge e a cotação do câmbio no final do hedge. Senão, você não vai conseguir identificar isso. E o que é esse hedge que eu estou falando? É exatamente isso, né? Pensa numa questão assim. Eu tenho lá um importador que ele, tá certo? Opa. Ele importa 10 milhões de dólares, tá certo? E ele quer fazer uma proteção dessa importação de 10 milhões de dólares, ok? A pergunta é, se ele fechou essa cotação a 3,80, tá certo? E depois de 6 meses a operação liquida com o dólar a 4,30, você tem que calcular o ajuste. 4,30 menos 3,80 vezes o notional da operação, que são os 10 milhões, tá certo? Nesse caso, são 50 centavos, então vai dar 5 milhões de reais. Esse é o princípio. Depois o pessoal complica aqui, complica ali um pouquinho mais, mas se você souber esse princípio, as chances de você acertar são muito grandes, ok? Muito bem. Legal. Voltando aqui, né, para nosso mapa inicial, com agropecuários, o modo de pensar é o mesmo, né? Mas normalmente o que vai ter que acontecer é que você vai ter que fazer o cálculo adequado a isso. Então vai ser sempre uma cotação por preço, por exemplo, de arroba do boi.
né? Então o preço da arroba do boi está tanto, depois fechou a tanto, aí você tem que calcular o ajuste. Em vez de você estar falando de reais por dólar, você está falando de reais por arroba, né? Não muda muito. Então você vai fazer o cálculo da mesma forma, ok? Muito bem. Aí depois, gente, nós entramos nos mercados futuros, né? O mercado futuro, né, ele é muito parecido com o mercado a termo. Só que tem algumas diferenças bem interessantes, né? No mercado futuro, você tem o pagamento de ajustes diários. Isso é uma coisa. Mercado futuro ele é um mercado de bolsa, então a liquidação é garantida pela bolsa e a bolsa ela exige que os players eles depositem margem de garantia para garantir que o cara vai honrar aquela operação. Então faz um cálculo aqui comigo, olha só. Imagina que vem um cidadão lá e o cidadão ele comprou, vou usar arroba de boi, tá certo? Arroba de boi, ok? Então ele comprou lá alguns contratos de boi por R$200 arroba, tá certo? Então imagina o seguinte, ele está comprado a R$200, ele fez isso de manhã no pregão. Naquele mesmo pregão, boi foi subindo, tá certo? Aí bateu R$202, fechou a 202. Olha só, esse cara está comprado. Quem está comprado investe na alta, sempre. Aposta na alta. Então esse cara ganha dinheiro com a alta. A grande diferença então no mercado futuro é que aqui em D mais 1, tá certo? Em D mais 1, esse cidadão recebe a diferença. Ele estava comprado a 200, tá certo? Foi para 202, ele ganhou R$2. Esses R$2 vão cair na conta dele no dia seguinte, em D mais 1. Isso é bem interessante. E uma coisa interessante também, quanto é que esse cara precisou gastar para comprar esses contratos a R$200 arroba? Nada, zero. Quando você assume uma posição no mercado futuro, você não precisa pôr dinheiro na mesa, você não está comprando nada, você está se posicionando como comprado. É bem verdade que a bolsa ela vai exigir margem de garantia, porque se você tiver que pagar ajuste nos próximos dias, né, principalmente no dia seguinte, você tem que ter caixa para isso. Para a bolsa garantir que você tem caixa e não vai dar um chapéu, ela te cobra margem de garantia, pode ser título público, pode ser fiança bancária, tem uma série de opções. Tudo bem? Legal? Muito bem. Então lembra, você está comprado a 200, subiu para 202 no mesmo pregão, em D mais 1 você recebe R$2. Tá certo? No caso do boi gordo, o tamanho é de 330 arrobas por contrato, tá certo? Então são R$2 por arroba, tem 330 arrobas num contrato. Imagina que você comprou 10 contratos, olha só, 2 vezes 330 dá 660, vezes 10 vai dar 6.600. Então, você receberia um pagamento em D mais 1 de 6.600. E o legal desse treco é que entra na sua conta os 6.600. É uma injeção de grana lá, 6.600. Tá certo? Aí imagina que no dia seguinte, o pregão abre a 202, porque ele fechou o dia anterior a 202, é o que a gente chama de preço de ajuste. Então, no dia seguinte ele abre a 202 também. E aí continua subindo esse treco. Imagina que bate aqui 205. A gente estava falando de uma operação de mercado futuros, né? Então você foi lá, comprou o boi a R$200, em D0. Aí naquele dia fecha a 202. Você estava comprado a 200. Fechou o pregão a 202. Você paga ou você recebe ajuste? Perfeito, você recebe, porque você está comprado a 200, um treco sobe, você recebe R$2 de ajuste. Tá certo? R$2 aqui de ajuste, né? Um contrato tem 330 arrobas. Você imagina que você está comprado em 10 contratos, então você está recebendo R$6.600 de ajuste. Tudo bem? Legal. No dia seguinte, todo mundo amanhece comprado ou vendido a 202. Tem cara que está comprado, tem cara que está vendido, né? A 202, porque passou a ser o novo preço de referência, o preço de ajuste. E aí naquele dia vai de 202 para 205. Opa! Quem está comprado recebe mais 3 por contrato. Tá certo? Desculpa, por arroba. R$3 vezes 330 arrobas de um contrato, vezes 10 contratos, estou imaginando que você está comprado em 10 contratos, entra na sua conta em D mais 1, R$9.900. Então você vai recebendo ajuste, tá certo? Agora, se o bicho começar a cair, você vai pagando ajuste.
Para garantir esses pagamentos de ajuste, você tem que depositar margem de garantia, isso é muito importante. Isso é uma coisa que o pessoal confunde e às vezes pega a gente na prova. Margem de garantia é uma coisa, ajuste diário é outra. Ajuste diário você paga e você recebe, uma vez que você pagou aquele dinheiro não é mais seu. Uma vez que você recebe aquele dinheiro é seu. Ajuste diário é isso, tá certo? Margem de garantia é um título público seu, ou uma fiança bancária, ou até grana, mas ninguém põe grana, né? Porque não é remunerado, então você põe um título público que é melhor. Deixa lá na bolsa para garantir que você vai ter bala para pagar esses ajustes se você tiver que pagar. Tá certo? Mas continua sendo seu esse título. Quando você zerar essa operação, você pode trazer de volta o título para sua carteira. Não fica mais custodiado lá na bolsa. Tá legal? Legal. Agora imagina o seguinte, eu estava comprado em 10 contratos. Você imagina aqui que nessa data aqui, sei lá, em D+7, eu quero sair dessa operação. O que eu faço? A operação inversa. Eu vou lá e vendo esses 10 contratos, passo a estar zerado, posso tirar aqueles títulos públicos que estavam como garantia e já era. Então, no futuro, você tem contratos padronizados, por exemplo, contrato de boi gordo sempre vence no último dia útil do mês, contrato de dólares, contratos financeiros, DI, primeiro dia útil de cada mês e assim por diante. Tá? Isso é muito importante. O bom de ser padronizado é porque tem uma liquidez grande, porque está todo mundo investindo nesse tipo de contrato. Então, normalmente você tem bastante comprador e vendedor, então você concentra a liquidez nesse tipo de contrato específico. Tá certo? Legal. Vamos pensar agora, por exemplo, no caso do futuro de dólar, né? É muito parecido com o NDF, né? Funciona desse jeito que a gente estava conversando aqui da NDF, tá certo? Qual que é a única diferença? Você tem ajustes diários. NDF, meu amigo, o ajuste era lá no final. Contrato futuro tem ajustes diários. Por causa dessa diferença, precisa colocar margem de garantia lá na bolsa, tá certo? E você tem que utilizar um contrato padronizado, que é o que a gente chama de dólar futuro, tá certo? Deixa eu ver o que mais aqui. Beleza. Beleza. Ah, tá. Alguém pode perguntar, né? E no contrato de NDF, Felipe, não corre o risco de uma das contrapartes não ter esse ajuste de 50 milhões para pagar lá no dia de vencimento? Corre. Por isso, o que acontece é o seguinte, para uma empresa fazer uma operação de NDF com um banco, normalmente esse banco, né, ele tem que dar limite de crédito para essa empresa, né? Então tem que ter um limite no qual caiba o quanto essa empresa pode ficar devedora de ajuste, né? Porque você não tem garantia da bolsa nos contratos de NDF, que são contratos de balcão. E, portanto, o que acontece é que a instituição financeira tem que dar limite de crédito para essa empresa. Legal? Então, o futuro é padronizado, tem ajuste diário, tá certo? Contraparte é a bolsa. Contraparte é a bolsa. E assim por diante. Eu acho que basicamente o que a gente tem que lembrar é isso. Muito bem, o pessoal tem bastante dúvida no futuro de DI, que cai na prova, tá? Futuro de DI, futuro de depósitos interfinanceiros, tá certo? Deixa eu olhar aqui o WhatsApp antes de entrar no futuro de DI. Deixa eu ver o que o pessoal está perguntando aqui. Você acha que o touch do iPhone funciona quando a gente precisa? Não, não funciona. Olha, lógico que não. Deve estar babado aqui o negócio, calma aí. Tava babado mesmo. Vamos lá. Glaucia está perguntando aqui. No último dia do contrato, ocorre o ajuste ou se encerra sem qualquer outro valor? Ocorre o ajuste sim, porque no último dia de contrato, o que acontece? Eu tenho o fechamento da operação pelo preço à vista. Tá certo? Então amanhece o dia com determinado preço, aí eu sei que lá no último dia vai fechar pelo preço à vista, aí pode ter uma diferença. Tendo essa diferença, vai ser creditado em D+1. Ok? Muito bem. Vou falar do futuro de DI. Presta bem atenção aqui, tá, pessoal? Se você entender isso, meio caminho andado, hein? Lembra como é que funciona um título como a LTN? Lá, vamos falar agora do DI, que é muito parecido, só que ele é um contrato derivativo, portanto uma operação sem caixa. Já explico o que é isso. O contrato futuro de DI, ele vale 100 mil pontos ou 100 mil reais, um ponto é R$1 no dia do vencimento, tá bom? Tenha isso em mente, legal? Então, olha só como é que vai funcionar esse treco aqui. Vai funcionar da seguinte maneira, imagina que faltam 300 dias úteis
para o vencimento desse contrato, tá certo? E a taxa pela qual o contrato está sendo negociado é uma taxa de 8% ao ano, ok? E aí, podem perguntar, é comum, já vi lá na prova, perguntam qual que é o preço unitário, qual que é o PU desse contrato. Qual que é o PU desse contrato, né? Muito bem, eu vou dizer para você qual que é o PU desse contrato. Você tem que pegar os 100 mil e trazer o valor presente a 8% por 300 dias úteis, tá certo? Então, se for fazer na fórmula, você vai pegar os 100 mil, né? 1 mais a taxa, né? 1,08, que é 1 mais a taxa, elevado a 300 sobre 252. Eu sei que vocês não gostam de fazer assim, vocês são fãs da calculadora HP, né? Então, e na prova, já que você está com HP lá, faz todo sentido você usar HP, né? Então, deixa eu fazer assim. Legal, vamos fazer junto aqui na HP. FCLX para zerar a calculadora, sempre, né? Aí você coloca 100 mil lá no valor futuro, tá certo? No FV. 100 mil FV, ok? A taxa, ela é igual a 8%, tá certo? Então, a taxa, ela é igual a 8%, tá certo? Esse 8% é taxa anual, cuidado com isso, tá certo? E aí o que que acontece? Agora eu preciso colocar o prazo, o período, né? Lembra que são 300 dias úteis, então eu tenho que fazer 300, enter, 252, divide, então você tem 1,19 anos, então você coloca no N, tá certo? E aí você calcula o valor presente. Quase certeza que isso aqui deu errado, por quê? Porque você tem que, para fazer sempre cálculo com período quebrado, né, 300 sobre 252 deu 1,19, acho que era, você tem que ter o Czinho aqui na tela. Eu fiz errado aqui, acho que deve ter dado errado, para você lembrar que tem que ter o Czinho na tela. Como é que coloca o Czinho na tela? Anota aí para você não esquecer mais. STOEX, Czinho apareceu na tela, tá vendo? Legal. Com o Czinho na tela, eu vou chamar aqui o valor presente, agora sim, 91.245,16. 91.245,16. 91.245,16. Tá certo? Muito bem. Então, com isso, eu determinei o preço unitário do contrato de DI, tá? Então, eu sei que vocês não gostam aqui da fórmula em geral, né? Então, deixa eu colocar aqui. Como é que eu fiz? 100 mil, apertei a tecla FV, tem que estar o Czinho na tela, não esquece. 100 mil FV, tá certo? 8 é a minha taxa, e portanto I. 300 dividido por 252 é o meu N. E aí eu chamo o valor presente, beleza? Quando você fizer isso, vai dar aqui o valor do PU de 91.245,16. Tá? Então, normalmente, você precisa saber calcular o PU, que não é nada de outro mundo, você percebeu? Sempre 100 mil, sempre 100 mil, Felipe? Sempre 100 mil. Por quê? Porque é um contrato padronizado. Um contrato futuro de DI vale 100 mil no vencimento. Coloca lá o número de dias úteis, né? 300 dividido por 252, né? Na verdade, eu coloquei o número de anos, né? 300 dividido por 252, deu 1, alguma coisa. Coloca a taxa ao ano, 8%. E aí apertei valor presente, ele me deu o valor presente. Beleza? Legal. Agora, você precisa entender como se usa esse contrato, né? Sei calcular o preço unitário, mas como que eu uso ele? Da seguinte maneira. Lembra que num contrato futuro, se você acha que ele vai aumentar de valor, você fica comprado. Se você acha que ele vai cair de valor, você fica vendido, tá certo? Isso na especulação. Se você quiser fazer hedge, na verdade, se você precisar se proteger da queda, você fica vendido, porque aí você ganha dinheiro com a queda, tá certo? Se você precisar se proteger da alta, você fica comprado, porque aí você ganha dinheiro com a alta, sempre assim. E o contrato futuro de DI é negociado em taxas. Então, por exemplo, imagina lá, você está olhando para o contrato futuro de DI, que você está olhando para abril de 2020, tá certo? E aí você vê lá as taxas e você resolve, você comprou esse contrato a 8%. Se você comprou a 8% é porque você acredita que a taxa de juros do CDI acumulada de hoje
até o comecinho de abril, né, o primeiro dia útil de abril de 2020, vai ser acima de 8%. Tá certo? Se isso acontecer de verdade, portanto as taxas forem subindo, sei lá, bater 8,30%, você vai ganhar dinheiro. Se o acumulado for mais baixo que isso, for 7,5%, e você está comprado, né, a 8%, você vai perder dinheiro. Percebeu? Então, como que é muito utilizado o futuro de DI? Da seguinte maneira. Imagina que você foi lá no mercado e você comprou uma LTN, um título pré-fixado. Se você comprou uma LTN, normalmente quem compra um título pré-fixado acredita que a taxa de juros vai cair. O cara já vai lá, já compra a 8%, esquece agora o DI, tá? Tô na LTN, lembra? Título pré-fixado, comprou a 8%. Por quê? Porque eu acho que as taxas de juros vão cair e eu quero ficar ganhando 8%, uma taxa acima do mercado. Agora, imagina que deu um estresse e tal, você fala, putz, não vai cair não, vai subir. Então, para se proteger da perda que você vai ter na LTN, porque você está com a LTN 8%, agora você acha que a taxa vai bater 9% e tal, você vai ter uma perda. Aí você vem aqui no mercado futuro de DI e compra 8%. Quando começar a subir esse treco, você começa a receber ajustes positivos. Você está comprado a 8%, está subindo? Sempre que você está comprado e o treco está subindo, você está ganhando dinheiro, está recebendo ajustes, tá certo? Então isso é muito importante. Então eu fico comprado em DI quando eu quero ganhar dinheiro, ou imagino que eu vá ganhar dinheiro com a alta da taxa. Eu fico vendido quando eu vou ganhar dinheiro, imagino que eu vou ganhar com a queda da taxa. Exatamente o contrário da LTN, né? Porque a LTN, eu compro a LTN quando eu acho que a taxa vai cair, tá certo? E eu vendo quando eu acho que a taxa vai subir. Então, é importante você se lembrar disso. Então, o contrato futuro de DI, ele serve para fazer hedge da LTN, né? Ou de qualquer papel pré-fixado. Uma outra coisa que pode cair é o seguinte, né? O cara falou lá que o PU de abertura era 91.250, PU de fechamento 91.370. Aí ele pergunta para você, quanto que esse cara vai receber? Está comprado em 10 contratos, esse foi o PU de abertura e esse foi o PU de fechamento. Aí ele pergunta, qual que vai ser o ajuste que esse cara vai receber em D mais 1? Qual que vai ser o ajuste? Não tem segredo, ó, esse cara está comprado, tá certo? Se esse cara está comprado, ele estava apostando na alta da taxa, ok? Quando a taxa sobe, o PU cai, tá certo? Quando a taxa sobe, o PU cai. Se o PU de abertura foi esse, 91.250, e o PU de fechamento foi 91.370, isso quer dizer que essa taxa diminuiu. A taxa diminuiu, o PU subiu, é sempre o contrário. Então esse cara perdeu dinheiro, porque ele estava comprado, estava apostando na alta da taxa, a taxa caiu, tá certo? Então, primeira coisa, ele perdeu dinheiro, você já põe na sua cabeça. 91.370 menos 91.250 vai dar 120, certo? 120 vezes 10 contratos, 1.200. Esse cara vai ter que pagar R$1.200 na forma de ajuste. Tudo bem? Legal? Espero que você tenha entendido aí. Opa, eu gosto quando a galera interage. Vamos lá. Ah, ok. Nesse exercício, o cara que está comprado em LTN poderia fazer um swap também? Poderia. Eu não coloquei lá, né? Mas tem o contrato swap também, que a gente vai falar ainda nessa live. A gente vai falar do contrato swap. Poderia, perfeito, tá? Então, Glaucia, o contrato de swap, ele serve como uma alternativa ao DI. Vantagem do DI é que você entra e sai com facilidade, tem uma liquidez grande, então fiz a trava, saí da trava, fiz a trava, saí da trava. O contrato de swap é mais chatinho, você tem que esperar vencer, ou então você tem que ligar para a contraparte, é um mercado de balcão. Contraparte, seguinte, eu preciso liquidar esse contrato, vamos liquidar? Aí a contraparte pode estabelecer alguma punição, pode querer negociar a taxa, então é mais chatinho. Não é o mercado de bolsa, mas sem dúvida poderia acontecer isso, tá? Muito bem. Então, olha só, no futuro, lembra, tem ajustes, é padronizado e você tem que saber calcular o futuro de DI porque tem caído nas provas, né? Antes eles não cobravam, agora eles estão cobrando bastante futuro de DI. E lembra como que você usa o futuro de DI, então não esquece disso. Se você precisa se proteger de uma alta de taxa, você compra o futuro de DI. Se você precisa se proteger de uma baixa de taxa, você vende o futuro de DI. Legal? Muito bem. Já que a Glaucia falou dos swaps, eu queria falar deles. Pode ser?
Vamos aqui falar dos swaps. O contrato de swap ele é um contrato interessante, né? Porque, não sei se você entende, mas swap no inglês quer dizer troca. Então, um contrato de swap ele é um contrato de troca de rentabilidade, né? Então, imagina o seguinte, eu vou colocar uma lupa num contrato de swap, não vou querer ver nesse primeiro momento para que alguém faz um contrato de swap. Só vou olhar para a mecânica dele, tá? O contrato de swap é o seguinte, imagina que numa ponta você tem um cara apostando, não estou dizendo que as pessoas fazem swap por aposta, mas eu estou dizendo que ele isoladamente é como se fosse uma aposta. Esse cara está apostando em CDI, contrato de 1 ano, e esse cara aqui está apostando no pré 7% ao ano, ok? Então esse cara acha que o CDI vai render mais que 7% ao ano, esse aqui, acha que o CDI vai render mais que 7% ao ano, e esse cara acha que o CDI vai render menos, por isso que ele aposta no 7% ao ano. E aí os caras fizeram uma operação de swap com um valor de R$1 milhão. Isso aqui é o que a gente chama de nocional ou notional da operação. R$1 milhão, tá certo? Aí imagina que transcorridos esses 365 dias, nesse 1 ano, esse 1 milhão aqui, na ponta CDI, imagina que o CDI acumulado foi de 8%, quero crer que não será, mas imagina que foi de 8%, exatamente a operação de 1 ano, 252 dias úteis, vamos pegar aqui para não dar chabu nas nossas contas, isso aqui vai virar, no dia do vencimento, essa ponta estará precificada em 1.080.000, ou seja, 8%, tá certo? Então, 1.080.000. Essa aqui, a gente já sabia, porque ela era pré-fixada, 7%, então já sabia qual ia ser o valor futuro. 1.070, ok? Muito bem, quem ganhou a aposta? O cara que apostou no CDI, tá certo? E como é que se faz o ajuste das posições? Quem paga para quem? O perdedor paga para o ganhador. Então, esse cara aqui vai ter que pagar essa diferença, 1.080 contra 1.070, dá R$10.000, né? Então, você tem um fluxo de grana aqui, ó, que esse cara da ponta pré paga R$10.000 para o cara da ponta CDI. Tá certo? Então você tem uma transferência de caixa, não existe ajuste diário nos contratos normais, né? Contrato swap é um contrato que você pode pactuar com a parte para ter ajuste e tal, mas o normal, plain vanilla, né? O normalzão não tem ajuste diário. Então, lá no dia do vencimento, essa ponta aqui está pagando R$10.000 para essa ponta, tá certo? Ou seja, se eu quero ganhar dinheiro, né, ou se eu acredito que o CDI vai ser mais alto que 7%, eu deveria estar apostando numa ponta pré. Agora imagina o seguinte, numa ponta CDI. Agora imagina o seguinte, eu tenho uma LTN, o exemplo anterior, tenho uma LTN, comprei a LTN 8%, eu achava que a reforma previdenciária ia passar, que o governo ia deslanchar legal, tal, as taxas iam cair, mas de repente vem um nervosismo aí no mercado, as taxas eu acho que agora vai subir pra caramba. Então o que eu posso fazer? Eu tenho que me proteger da alta nas taxas. Então eu acho que o CDI vai começar a puxar pra caramba por conta da alta nas taxas. Então o que eu faço? Eu tenho uma LTN 8%, mas eu vou lá e faço um swap no qual eu fico ativo em CDI, que acho que o CDI vai puxar, e portanto essa ponta vai andar pra caramba, tá certo? Para receber lá no dia do vencimento da operação, para receber ajuste desse cara que está parado em 7%. Tá certo? Tudo bem? Então, esse que é o funcionamento da coisa. O contrato de swap é mais chatinho porque não dá para ficar saindo toda hora, você não tem um mercado de bolsa transparente, com alta liquidez, você precisa normalmente, você pode fazer uma sessão de swap, mas é um processo mais chatinho, normalmente você liga para a contraparte e tenta desfazer a operação. Legal? Muito bem. Deixa eu só ver aqui. Não, acho que tá beleza. Muito bem, muito bem. Outra dúvida, mas sobre os contratos futuros DI ocorre no vencimento por diferença de ajuste. Exatamente, exatamente. Então, o que acontece? É por diferença, né, sobre o valor do ajuste, ok? Professor Cláudio Juren pode falar um pouquinho mais para a gente a respeito disso, né?
mas eu acho que tem caído uma outra questão na prova nesse sentido, né? Então, o que acontece é que a tributação é feita sobre os ajustes do swap, né? O que acontece? O seu resultado são os ajustes, né? Então você vai pagar, vai recolher o imposto de renda em cima desses ajustes mesmo. Deixa eu ver aqui em relação ao swap se tem alguma... Ah, tá, uma questão muito recorrente que você tem que saber. Seguinte, importador. Para mim o importador, ele é a mesma coisa que um cara que tem passivo em dólar, que tem dívida em dólar, passivo em dólar. Qual que é o medo desse cara? Imagina que você tem uma dívida de 10 mil dólares, tá certo? Você comprou um equipamento lá fora, você tem que pagar essa dívida de 10 mil dólares. O dólar está o quê? Uns 3,80, 3,90, 4 reais. Você sabe que você tem aí uma dívida de 38 a 40 mil reais. Qual que é o seu medo? O seu medo é que a cotação do dólar vá para 5, 6 reais, que a sua dívida passa a ser de 50 mil, 60 mil reais. Imagina isso numa magnitude bem maior, uma empresa tem uma dívida de 100 milhões de dólares, com o dólar a 3,80 é uma dívida de 380 milhões de reais, tá certo? Com o dólar a 5 reais é uma dívida de 500 milhões de reais, subiu 120 milhões, dinheiro pra caramba. Então, se esse cara pretende se proteger do aumento do dólar, ele precisa ganhar dinheiro no mercado de derivativos com a alta do dólar, porque ele está se ferrando, desculpa o gesto aqui, mas ele está se ferrando no mercado dele, na dívida que ele tem. Então está ficando cara essa dívida, então ele precisa ir lá no mercado de derivativos e ter uma compensação pela alta do dólar. Então o que ele faz? Ele faz um swap no qual ele aposta, tá certo? Ele aposta no câmbio. Então normalmente você vai ter lá, sei lá, 4% mais variação cambial. É assim que é feito. Isso é o que a gente chama de pontapé tax. Pessoal, você sabe que quando eu estava na escola eu era o pior de todos em educação artística. Né? Ainda bem que eu saí da escola, ou pelo menos parou de ter educação artística. E aqui, geralmente, você tem CDI ou pré. Imagina uma ponta CDI, a outra ponta CCDI. Então imagina que você fez lá o swap, né? Você tinha uma dívida lá de 100 milhões de dólares, aí você foi lá e fez 100 milhões de dólares, tá certo? De notional. O cara é importador, o cara tem dívida em dólar, ele vai ficar em que ponta? Nessa aqui. Por quê? Porque se o dólar der uma porrada, essa variação cambial aqui, imagina que ela vai ser 20%. Pô, legal, essa ponta dele vai espichar pra caramba, e aí ele vai receber esse ajuste aqui. Tá certo? Então ele tem que apostar na ponta câmbio. O dólar puxou, ele se ferrou na dívida dele, mas epa, vai receber ajuste pra caramba no dia do vencimento. Tá certo? Isso é bem importante você lembrar. Tá? E o exportador? O exportador é um bicho que gosta de dólar, tá certo? Ele quer que o dólar valha pra caramba, porque ele recebe os verdinhos. E quanto mais ele recebe um treco que vale muito, ele se anima pra dedéu. Tá? Então vamos imaginar uma operação aqui também de 100 milhões de doletas, tá certo? 100 milhões de doletas, né? E aí o que vai acontecer? Esse cara fica na ponta CDI e ele deixa a ponta dólar, sei lá, 4%, por exemplo, mais variação cambial para a contraparte dele, tá certo? Por que ele faz isso? Porque se acontecer dessa variação cambial ser negativa, dólar está 3,80, a reforma passou, Bolsonaro mitando, aí arrebentando, Sérgio Moro e não sei o que, e o Guedes batendo um bolão e tal, o dólar vai bater 3 reais, pô. O dólar bateu 3 reais, quando eu for calcular essa variação cambial vai dar negativa, sei lá, dá menos 15%. Então essa ponta aqui, eu digo que a ponta ela encolhe, né? Ela vai ficar mais ou menos assim, ó, nem coube mais tudo o que está escrito aqui. Aquela variação cambial. Tá certo? CDI anda um pouquinho, né? Anda um trequinho aqui de leve, né? Dá uma crescida de leve, CDI não está muito alto. Mas essa ponta encolhe. Então, eu que sou exportador, que estou aqui na ponta CDI, fico feliz da vida no mercado de derivativos, porque eu vou receber esse ajuste no dia do vencimento. Então, o mercado não está mais tão bonito para mim, porque com o dólar a 5 reais, meu faturamento em reais ia arrebentar, né? Eu recebo 100 milhões de dólares na minha empresa, com o dólar a 5 são 500 milhões de reais.
Com o dólar a 3 são 300 milhões de reais, minha receita cai pra caramba. Mas eu compenso uma parte dessa perda, não vai falar perca, tá? É perda. Eu compenso uma parte disso recebendo ajuste aqui. Beleza? Então é assim que funciona o mercado de swap, né? Aí tem alguns exercícios, estão lá na plataforma, me falaram que estava sem resolução, eu fiz essas resoluções, eu comi bola, eu acho que eu acabei não subindo, subi lá para o YouTube, mas não coloquei o link, então saindo daqui hoje eu vou fazer isso, vou colocar lá direitinho o link das resoluções das questões de swap que tem já gravadas, só que por uma comida de bola minha não estão lá na plataforma, tá? Legal. O professor Cláudio sempre nos ajudando aqui, né? Legal, ele falou sobre o IR, beleza, valeu Cláudio, muito obrigado. Seria legal falar sobre FRA de cupom, né? Então vamos lá, vamos falar sobre FRA de cupom. FRA de cupom. Primeira coisa que você precisa entender é o que é cupom cambial, tá certo? O que é cupom cambial? Cupom cambial é o seguinte. Manja aquele que eu te falei de educação artística, você vai me perseguir a vida inteira. Aquele fatalista, né, dramático. Então, o que é o cupom cambial, gente? Deixa eu dar um exemplo mais simples para começar. Imagina que você fechou uma operação, tá certo? Um gringo veio para cá e ele fechou uma operação para ganhar 8% ao ano taxa em reais. Ok? Só que imagina que nesse mesmo tempo o dólar se desvalorizou, você tive uma variação cambial, tá certo? O dólar se valorizou, tive uma variação cambial de 4%, tá certo? Então, o que vai acontecer aqui? Ele ganhou 8% em reais, tá certo? Mas o real se desvalorizou 4%. Então, o ganho dele em taxa em dólares é a diferença entre os dois. Não pode fazer 8 menos 4, né? Você tem que fazer aquela composição de Fischer, né? 1,08 sobre 1,04 menos 1, tá certo? Vou fazer isso aqui na HP. Dá 3,85%, né? Então esse 3,85%, vai filho. Esse 3,85% foi o ganho dele em taxa em dólar, tá certo? Isso é o que a gente chama de cupom cambial. Então o cupom cambial é a diferença da taxa em reais contra a variação cambial. A taxa em reais ela vai ser sempre um pouco mais alta, às vezes um tanto mais alta que a taxa em dólar, tá certo? Ou seja, e qual que é a diferença entre os dois? É a variação cambial, seja a passada, seja a esperada. Então, se você olhar no mercado futuro de DI, você tem uma taxa em reais, tá certo? Se você olhar o mercado futuro de cupom cambial, você tem uma taxa em dólares. Ou seja, o mercado futuro de cupom cambial, ele nada mais é do que como se fosse o mercado de DI, mas para taxas em dólar. É isso aí. E, portanto, são sensivelmente menores. Então, aqui a gente está começando com uma taxa overnight perto de 6,5% ao ano, um pouco menos, né? Efetiva é uns 6,40 e tal. E aqui, sei lá, a gente deve estar rodando hoje com alguma coisa em torno de 3,5%, 4%, tá certo? Professor, faz um negócio bem feito, tá bom? Eu prometo. 4%. Então, essa diferença aqui é o quê? Essa diferença é a variação cambial esperada, ok? A diferença entre a taxa em reais e a taxa em dólar, o cupom cambial, é a variação cambial esperada. O FRA de cupom, FRA quer dizer forward, ele é um contrato que normalmente acontece o seguinte, você está apostando no primeiro contrato aqui para frente, primeiro contrato aqui para frente, primeiro contrato aqui para frente. Então, você tem aqui, nós estamos agora em fevereiro, né? Então, aqui você tem o contrato de 1 de março. Aqui você tem o contrato de 1º de abril, sem piadinha, pessoal. E assim vai, tá certo? Contrato de 1º de maio. E vai embora, tá vendo? Então, o que acontece? Lembra o seguinte, lembra que o cupom cambial é a diferença entre a taxa em reais e a variação cambial,
tá certo? Me acompanha nesse raciocínio porque não é trivial. Se o dólar, se a variação cambial aumentar aí ao longo do tempo, tá certo? Imagina que essa variação cambial aumente, esse tudo mais constante, essa parte aqui diminui, tá certo? Tudo bem? Ou seja, cupom cambial diminui, tá certo? Então, se eu quero ganhar dinheiro com o aumento da variação cambial, eu tenho que ficar vendido em cupom cambial, por isso que eu fico vendido em FRA de cupom cambial. É diferente, é o inverso do dólar futuro. Lembra que se eu quero me proteger de uma alta do dólar, eu fico comprado em dólar futuro, mas eu fico vendido em FRA, tá certo? Se eu quero me proteger da baixa do dólar, eu fico vendido em dólar futuro, mas eu fico comprado em FRA. Então é exatamente o contrário. O pessoal geralmente confunde isso aí. Beleza? Então é isso que você tem que lembrar. Não cai cálculo de FRA de cupom, tá? Isso é uma coisa que a gente acompanha as provas aí, ninguém nunca relatou, eu mesmo já fiz a prova umas 7 vezes, né? Eu tenho que ir lá fazer e ser reprovado, né? Para conhecer bem a prova. E os alunos que relatam nunca relataram pra gente que caia cálculo de FRA de cupom. Mas é importante você saber o mecanismo, porque pode cair como que você faria hedge, né? O importador faria hedge como? Vendendo o contrato de FRA de cupom, tá certo? E o exportador comprando o contrato de FRA de cupom, exatamente o contrário do dólar futuro. Legal, futuros, acho que cobrimos legal, swap cobrimos legal. Vamos falar de opções? Opções é importante. Pessoal, então a primeira coisa aqui que a gente precisa ter em mente, quando a gente fala de opções, né? Para fazer hedge, você jamais vai ficar vendido em alguma opção. Hedge só se faz estando comprado em opção. Isso é uma coisa que dá muita confusão. Aluno acha que se ficar vendido em call, ele está se protegendo de uma queda no preço. Não tá. Põe uma coisa na sua cabeça que já te ajuda muito. Falou em hedge, falou em proteção, ele vai ter que estar comprado, tá certo? Depois a gente volta nisso. Vamos só dar uma palhinha aqui nas opções. Call, put. Ok? Call e put. Call quer dizer opção de compra. Por que eu não gosto de ficar falando opção de compra? Porque você pode estar comprado ou vendido numa opção de compra e começa a dar nó no cérebro. Então, de agora em diante, a gente vai chamar esse treco de call. Call é o direito de comprar alguma coisa a um determinado preço. No mercado imobiliário a gente usa muito. Imagina que tem uma construtora que quer construir um shopping center numa determinada região porque ela acha que essa região vai bombar nos próximos anos. Só que se ela deixar para comprar o terreno do shopping center daqui a alguns anos, já vai pagar um preço muito alto. Então ela chega lá para o dono do terreno e fala o seguinte: dono do terreno, seguinte, você tem um terreno legal aqui, eu vou dar aqui 200 mil reais na sua mão, pagar um prêmio para você, é seu esse dinheiro, esses 200 mil reais, você faz o que você quiser com ele, mas em troca você me dá o direito de comprar o seu terreno por 2 milhões. E eu posso exercer esse direito pelos próximos 5 anos, você não pode vender para ninguém. Então nos próximos 5 anos eu posso comprar o seu terreno por 2 milhões. Eu exerço se eu quiser, mas em troca eu te dou 200 mil na mão agora, que é o prêmio. Não é legal isso aí, pô? Porque ó, a construtora se protege, ela não vai fazer nada agora, porque vai que o shopping center mica, né? Porque a região não cresce, então ela vai segurar o terreno. Aí se der aquela bombada no shopping center, na região, no bairro, putz, aquele terreno ia valer uns 7 milhões. Ela não ia conseguir fechar a conta. Mas não, como ela já fechou lá o prêmio, 200 mil reais e tal, ela pode chegar no cara daqui 5 anos e falar, ó, 2 milhões, eu sei que vale muito mais, mas eu tenho o direito de comprar por 2 milhões, eu compro. Perceberam? Então, qual é o direito de comprar a determinado preço? Ok? Então, vamos examinar as motivações de cada uma aqui, né? A construtora que comprou essa call, ela quer se proteger da alta do preço do terreno. Tá certo? Então quem compra a call está se protegendo da alta, não se esquece disso. E por que que o carinha lá, dono do terreno, vendeu a opção, né? Por que que ele entregou essa opção para a construtora? Mano, chegaram a oferecer 200. Eu falei, meu, quer saber? Dá essa grana aqui. É minha? O terreno continua sendo meu por enquanto? E se você comprar, você me paga 2 milhões ainda? Ah, show de bola. Então, quem vende uma opção quer o
prêmio, não se esqueça disso. Quero o prêmio. Não está fazendo hedge de nada. Quem vende opção não faz hedge. Quem vende opção quer o prêmio. Quem compra a opção pode estar fazendo hedge. Nesse caso, a incorporadora, a construtora está fazendo hedge, querendo segurar o preço de alta. Tudo bem? O movimento de alta, querendo segurar o preço num movimento de alta. Estão comigo? Legal. Então, comprador aqui se protege da alta. Vendedor quer o prêmio. Como é que funciona uma put? Put é o direito de vender. Quase todo mundo que está me ouvindo já teve ou tem hoje uma put, que é, por exemplo, um seguro de automóvel. É uma put. Porque olha só, o que acontece? Quando você faz seguro do seu automóvel, você paga um prêmio, chama até prêmio, né? O prêmio do seguro. Então você dá uma grana para a seguradora e em troca você tem direito de vender o seu automóvel para ela pela tabela FIPE, sob determinadas condições, né? Em caso de sinistro, deu perda total, roubaram o carro, sumiu. Mesmo que não apareça ele, você tem o direito de vender, inclusive vai lá e você passa o carro para o nome da seguradora, tá certo? Pelo preço da tabela FIPE. Então você está adquirindo o direito de vender seu carro pelo preço da tabela FIPE, você está adquirindo uma put. Olha que interessante. Agora me diz uma coisa, por que você faz seguro do seu carro? Porque você está se protegendo. Se o seu patrimônio derreter, né, se alguém vier, der uma batida no seu carro e der perda total, se alguém roubar o seu carro e você nunca mais achar, para você o seu carro passa a valer zero. Só que você está se protegendo dessa queda de valor comprando uma put, porque você tem o direito de vender pela tabela FIPE. Então, olha só, o comprador, ele se protege da baixa. Não esqueça isso, da baixa. O vendedor, por que a seguradora vende para você o seguro? O que ela quer? Ela quer o prêmio, ela vive do prêmio, né? Esse prêmio vai lá para conta dela, para os investimentos, ela deixa aplicado no mercado financeiro, torcendo, né, para que o índice de sinistralidade seja menor e com isso ela aumente o seu resultado operacional, tá certo? Então, o vendedor, assim como no caso da call, ele quer o quê? Ele quer o prêmio. Percebeu que vendedor não faz proteção, não faz hedge? Quem faz hedge é o comprador. Quando o cara compra call, ele se protege da alta. Quando ele compra put, ele se protege da baixa. Legal? Muito bem, gente. É isso. Então, quando você falar de opções, você vai ter que pensar nisso. Agora, vamos trazer isso para a prática. Lembra o caso do cara que tem um passivo em dólar, tem uma dívida em dólar. Ele quer utilizar opções para se proteger. Se ele tem uma dívida em dólares, imagina que daqui a 4 meses ele tem que pagar 100 milhões de dólares. Tá certo? O que ele vai fazer? Ele vai comprar uma call de dólar, né? Imagina que ele consiga comprar uma call, na qual ele tenha direito de adquirir esses dólares lá na frente, daqui a 4 meses, que nem a história do terreno, mas agora adquirir dólares, por R$4. Então ele está travando que ele vai poder comprar por R$4. Ele paga um prêmio por isso e vai poder comprar esses dólares por R$4 e pagar a dívida lá fora. Então ele está se protegendo da alta do dólar. Então o cara que é importador, o cara que tem passivo em dólar, ele tem que comprar call. É sempre comprar, o cara quer se proteger. Agora, se quer se proteger da alta, comprar call. Quer se proteger da baixa, comprar put. Outra questão que cai. O investidor, ele montou uma carteira de ações, mas ele acredita que o cenário dos próximos meses pode ser de queda na bolsa, embora ele acredite na sua carteira específica. Imagina que ele quer se proteger do risco sistemático. O risco sistemático é aquele que diz respeito ao mercado como um todo, não de uma carteira específica ou de uma ação específica. Como que ele se protege do risco sistemático? Ele se protege do risco sistemático comprando put, né? Porque quando ele compra uma put, ele tem o direito de vender aquelas ações a determinado preço. Mesmo que elas derretam, ele pode vender naquele preço. É um seguro que ele está fazendo. Lembra do seguro de automóvel, tá certo? Então isso é muito importante. Outra coisa que a gente acabou não falando, e eu lembrei agora por conta da proteção
do risco sistemático é como você usa o mercado futuro para isso. Você usa o futuro de Ibovespa, né? Tem uma aula que a gente fala sobre isso, é a aula 7 lá de derivativos, mercado futuro de Ibovespa. Funciona do mesmo jeito que os outros mercados futuros, né? Se eu quero me proteger da baixa, eu fico vendido, tá caindo aquele negócio, estou recebendo ajuste, tá certo? Então tem duas formas da gente se proteger da queda no mercado de ações. Ou você fica vendido em contrato futuro de Ibovespa, ou você fica comprado em put das ações representativas do Ibovespa. Você se protege assim do risco sistemático. Ok? Tudo bem? Muito bem. Quando a gente fala em opções, é importante você saber o comportamento dos gráficos, né? Então pensa comigo. Vamos falar de um papel específico, né? Vamos falar de Vale, por exemplo. Imagina que a Vale esteja cotada a R$40, tá certo? Vou fazer aqui uma compra de call. Compra de call. Imagina que a Vale esteja cotada a R$40 e você acha que vai subir o papel, né? Você acha que isso aí não vai dar em nada, os caras no final vai voltar a ser tudo como era antes, o preço do minério de ferro vai subir e a ação da empresa, que já foi bastante penalizada com todo esse acidentes que aconteceram, né? Esse papel vai voltar. Então você vai lá e compra call. O que é comprar call? Imagina que você quer comprar o direito de adquirir Vale por R$42 daqui 6 meses. Por que você faz isso? Porque você acha que daqui 6 meses o papel vai estar uns 50. E se você puder comprar por 42 algo que estará 50, você vai soltar rojão. Tá certo? Muito bem. E aí você pagou por esse direito de comprar a 42 daqui 6 meses, R$2. Tá certo? Legal. Então olha só. 42 está bem aqui. Aqui é 41, tá certo? Então imagina que daqui 6 meses o papel esteja R$41. Pô, se está R$41 no mercado, você tem o direito de comprar 42, você perdeu o prêmio, você jogou fora, né? Porque você vai lá no mercado e compra a 41, nem usa o seu direito, então você perdeu o dinheiro. Se tiver 42, tanto faz, você compra no mercado ou exerce a sua opção, mas não precisava ter gasto esses R$2 do prêmio, tá certo? Ah, mas se bater 43, se bater 43, aí começa a ficar interessante, né? Porque eu compro por 42, alguma coisa que está 43, posso já vender a 43, ganhei R$1, paguei 2 de prêmio lá no começo, então a minha perda já passa a ser de R$1. Se tiver 44, eu compro por 42, vendo por 44, ganhei 2, tinha pago 2 de prêmio, aqui zerou, e assim vai. Então o gráfico da compra de call, ele é assim. Isso é muito importante você saber, tá certo? Se tiver R$50, você pode comprar por 42, porque é o preço de exercício da opção, vende por 50, ganhou quanto? Ganhou 8. Menos 2 que você pagou no prêmio, na verdade você ganhou 6, assim vai. Quanto mais o papel sobe, mais cresce isso aqui. Então a compra de call é assim. Aí você só precisa lembrar que a venda de call, ela vai ser exatamente o contrário, porque se o cara que está comprado ganha isso, o cara que está vendido, ele perde isso. Então você vai ter um negócio assim, ó. Tá certo? Isso aqui é a venda de call. Isso aqui é a compra de call. Então isso aqui passa a ser simplesmente call. Tudo bem? Então lembra o seguinte, o cara que está comprado, ele ganha dinheiro com a alta, por isso que é uma boa estratégia de proteção em momento de alta. E no caso da put, como é que vai funcionar? No caso da put, no caso da put, você tem o direito de vender a determinado preço, tá certo? Então imagina que você está preocupado porque a ação da Vale pode despencar mais ainda, então você adquire o direito de vendê-la a R$36. Tá certo? Você pagou R$1 no direito de vendê-la a R$36.
Então, se essa ação estiver cotada a 37, 38, 39, você não vai querer vender a 36, então você perdeu esse R$1 porque você pagou R$1 à toa de prêmio, tá certo? Até 36, né, você vai perder. Agora, se tiver aqui, sei lá, vamos imaginar que aqui fosse o 32, 36 menos 32, tá 32 no mercado, você pode vender a 36, isso quer dizer que você está ganhando 4, menos 1 que você pagou de prêmio, você está ganhando 3. Então aqui seria o ponto R$3 de ganho, tá certo? Então aqui você passa a ganhar dinheiro. Lembra que o cara que está comprado em put, ele se protege da baixa, ele ganha dinheiro aqui com a baixa. E o cara que está vendido em put vai ser exatamente o contrário, né? Ele vai ter essa configuração aqui, ó. Só você fazer uma figura simétrica. O cara que está vendido em put, ele perde dinheiro à medida que o preço cai muito drasticamente. Tudo bem? Legal. Então, basicamente, se você tiver esses conceitos claros na cabeça, aí tem alguma sofisticação de exercícios e tal. Eu estou dando uma checada aqui, tinha um outro exercício também nessa parte de opções que estava sem resolução. Eu estou colocando, vou ficar hoje à tarde fazendo isso, então devo colocar a resolução de todos os exercícios dessa parte de derivativos. Façam os exercícios, caprichem e mandem as dúvidas aqui, no caso, no WhatsApp. Tá? A gente já tem visto que se você for bem em mercado de capitais, for bem em derivativos, as chances de você passar na prova é muito grande. Semana que vem, eu estou vendo se vai ser no finalzinho da semana que vem, no começo da outra, a gente vai fazer uma outra dessas, uma live dessas, mas falando sobre mercado de capitais, tá certo? Que eu acho que vai ajudar bastante a gente também. Beleza? Eu não estou vendo outras dúvidas chegarem aqui. Pessoal, fiquem à vontade depois para colocar dúvida aqui no grupo. Hoje eu estou mais ou menos por conta disso aqui, então eu vou ter tempo aí para responder para o pessoal. Qualquer dúvida, vai ficar na plataforma o vídeo, vocês podem consultar, podem ver e podem ir tirando dúvidas aqui no WhatsApp. Beleza? Valeu, brigadão, até mais.